Fala galera, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio de Qual é Moré e hoje preparem-se porque a terra vai tremer. Vai tremer porque nós temos como entrevistado um dos maiores jogadores de futebol da história desse planeta. Inclusive ele é considerado por muitos o cara abaixo de Pelé. E detalhe, essa gravação está sendo feita à distância. Eu vou conversar com um jogador que fez história como dirigente, como treinador e principalmente com a bola nos pés. E ele está do outro lado do planeta, está no Japão, porque está treinando um time do Japão. Eu tenho a honra de receber aqui o Galinho de Quintino. Meu amigo, ele, o Rei Arthur. Zico, que prazer recebê-lo aqui no nosso podcast, Zico. Qual é? Qual é, Moré? Tamo aí, tamo junto. Que prazer estar aqui com você, realmente. Legal, cara. Poxa, obrigado por nos receber aí do Japão, por ceder o seu tempo. E antes de mais nada, cara, eu quero começar perguntando uma pergunta bombástica. Depois de Pelé, vem Zico? Vem Ronaldo? Quem vem? Vem Gaúcho? Eu quero saber qual que é o seu entendimento. Já fizeram muito essa pergunta para você? Primeiro, eu vou dizer da alegria de poder bater esse papo contigo e também fazer só uma correção. Eu não estou de treinador aqui no Kashima, não. O treinador é o Antônio Carlos Zago, eu sou diretor técnico já desde 2018. Então, eu fui treinador muito pouco tempo aqui no Kashima, mas eu nunca gostei. Negócio de ser treinador de time onde a gente joga não é comigo, não. Aqui no Kashima foi um período curto, então eu aceitei. O time não estava numa boa, mas deu tudo certo. Mas logo em seguida a gente já consegue trazer. Eu trouxe uma comissão técnica para cá. Legal. Olha, cara, eu acho que eu sei da minha importância no futebol brasileiro, no futebol mundial, mas depois do Pelé, desses nomes todos que você falou, eu ainda coloco o Garrincha. Tá? E o futebol brasileiro, ele tem muita gente do nível top. Eu acho que tirando aí esses dois, você tem aí cada jogador de nível espetacular. A gente não pode desmerecer outras posições. Acho que os jogadores de ataque são sempre muito mais favorecidos pelos gols, mas você tem lá atrás goleiros fantásticos, defensores fantásticos, meio de campo fantástico. Então, o Brasil aí dá para ter o Pelé e depois ter uns 40, 50 em segundo aí. E a gente sempre gosta de comparar, né, Zico? É impressionante. E às vezes as comparações elas não cabem, justamente pelo que você falou, né? Cada um com a sua importância, com o seu nível de entrega e jogando numa posição. Afinal de contas, no futebol, se você tivesse 11 Zicos, 11 Pelés, 11 Garrinchas, você não ganharia nada, não é verdade? Todo mundo precisa de uma expertise em determinado momento do campo. É verdade. Tem alguns que têm a facilidade de se movimentar em diversas áreas do campo, mas não com a eficiência que tem aquelas posições que eles sabem fazer com mais maestria, né? Zico, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a sua história como jogador, como a sua história como treinador, a sua conquista, você é considerado um rei na Turquia, também vamos falar um pouquinho daquela passagem de 2007, 2008 do Fenerbahçe, que vocês chegaram nas quartas da Champions. Só que eu queria falar do seu ponto de vista de entendimento global de futebol. Jogador derruba treinador, isso é fato? É fato, derruba sim. Não um só. Um só, eu acho que o cara tem que ter muita moral mesmo para poder cornetar lá do lado de fora pela importância dele. Mas um time derruba, às vezes, não com aquela intenção de derrubar, mas pela falta de, às vezes, de motivação, de situações de um ambiente que não está funcionando bem, de você tu vê que o pessoal não está com aquele ânimo para reagir a uma situação, a coisa não vai funcionar daquele tipo de comando que está sendo passado. Então, se derruba nesse sentido.
Você já derrubou treinador, Zico, ou nunca, né? Porque você Eu tinha peso não. para derrubar treinador. Você tinha peso se Eu quiser acho, sozinho. eu acho que já Você, mantive. Romário, Edmundo. Pelo contrário, eu acho que eu já mantive muito treinador lá. Mas eu não entro nessa esfera, não, cara. Porque, Tá. para mim, é o seguinte: a gente. Aquela história toda daquele time do Flamengo não foi com um só treinador, foram 5, 6. Então, mudava treinador. Eu sempre coloquei que o erro não é do treinador. O erro é nosso lá dentro do campo. A responsabilidade é nossa. Entendeu? Então, a gente tem que ajudar quem está chegando. Tem vezes que dá, tem vezes que não dá. Eu acho que é importante para o treinador, o que eu acho de mais importante é ele chegar, saber o que o pessoal pode render mais, qual a metodologia que ele pode colocar, se ele quer fazer umas alterações, que faça, mas sem mutilar as características dos jogadores, sem querer demonstrar que, não, o que vale é a minha iniciativa, é o meu pensamento, porque, para mim, quem ganha jogo é jogador, não é treinador, não. Tá E certo. quem perde também é jogador. Agora, um entendimento interessante que você falou. Você acha que o nível do futebol brasileiro, hoje, se comparando com o futebol europeu, ele está muito abaixo, está muito distante em relação à parte de fundamento, à parte técnica, à parte de treinamento? Você acha que o jogador brasileiro tem uma certa dificuldade de entender hoje alguns princípios, alguns conceitos modernos do futebol contemporâneo de hoje em dia, que são jogados na Europa e que o brasileiro não entende? Não, pelo contrário. Eu acho que os grandes jogadores, os jogadores mais valorizados brasileiros estão lá fora, estão jogando, entendeu? Então, eles se habituam com aquele tipo de jogo. Mas você vê que todo grande time lá da Europa tem grandes jogadores brasileiros. Então, eu acho que o problema não é esse. O problema é questão de que aqui estão deixando muito de lado a qualidade técnica individual do jogador brasileiro. Estão colocando mais a parte técnica, a parte tática, né, a parte física, à frente da coisa. O jogador hoje não dribla mais. O jogador hoje não vai para cima no 1-1, são poucos. O jogador hoje fica o tempo todo, o treinador parece que tem que dizer o que ele vai fazer dentro do campo. Treinador nenhum do meu time ficou na beira do campo ali dizendo: faz aqui, pega isso, marca, faz, volta, vai lá, atrasa, vira o jogo. Que é isso, pô? O cara parece que fica do lado de fora esperando para ver que o cara vai dizer o que você vai fazer. Então, eu acho que hoje as coisas se inverteram. Perfeito, perfeito. Interessante. Ô Zico, hoje eu noto que no futebol brasileiro você não tem novos técnicos abaixo de 40 anos, entre 40 e 50, que estão fazendo um trabalho, como, por exemplo, esse técnico do River, o Marcelo Galhardo, que era jogador e que conseguiu consecutivamente bons resultados. Chegou esse técnico novo do Palmeiras, já conseguiu levar o time a ser campeão da Libertadores. Você acha que o Brasil precisa investir em novos conceitos e novos treinadores? A gente tem uma velha guarda ainda aí em atuação. Você vê, Vanderlei Luxemburgo está aí, o Filipão está aí. Nada contra a velha guarda, pelo contrário. Mas falta uma reformulação? Não, eu não acho que falta reformulação, não. Eu acho que o que falta é material humano também, que os caras têm de lá. Eu acho que a matéria-prima é fundamental. Nós tivemos aí um jovem como o Galhardo, o Renato, que fez um trabalho maravilhoso lá no Grêmio e vem fazendo. O Abel também, quando era jovem, teve lá o seu trabalho, foi campeão do mundo. Então, todos eles têm o seu momento e o seu período. Agora, é muito mais fácil você trabalhar com um material humano e com uma estabilidade importante também. Quer dizer, o treinador lá fora tem muito mais estabilidade do que o treinador aqui no Brasil. Nós já tivemos o Jorge Jesus, que foi bem, tivemos aí o Abel Ferreira, mas nós tivemos quantos estrangeiros que vieram e não ficaram 2, 3 meses? Vários. Por quê? Porque depende muito do resultado.
Então, eu acho que isso é um problema da cultura do futebol brasileiro, infelizmente, que atrapalha demais, principalmente os jovens treinadores. Nós tivemos aí, há tempos atrás, uma boa juventude que surgiu aí tem aí o Barbieri, tem aí o Jair Ventura, tem o Zé Ricardo, mas não dão, muitas vezes, oportunidade de sequência. E outra coisa, chamam para apagar incêndio. É muito difícil. Isso está ruim, vamos botar lá. E não adianta, cara. O Vasco trocou aí quantos treinadores? E caiu do mesmo jeito. Botafogo é a mesma coisa. Não é o treinador que vai resolver. Se você não tiver um planejamento do início do ano, se não tiver uma equipe bem montada, com jogadores de qualidade, cara, não vai ser mudando de treinador que você vai conseguir resistir, não. O Internacional começou muito bem, estava lá, e se continua o Codê, poderia estar onde está. Chegou o Abel e foi até o final. Então, não é questão do treinador, é a estrutura, é você dar condições ao time de poder ter uma tranquilidade de sequência, que o Abel não ganhou, mas no início, mas o clube confiou nele, os jogadores confiaram e ele está aí disputando o título numa final. A mesma coisa foi o Rogério, quando chegou, não teve bons resultados e tal, o clube manteve, deu segurança, os jogadores acreditaram e está aí com a possibilidade também de ser campeão. Então, o Atlético deu condições como é lá o argentino, meu Deus, do Atlético Mineiro. Sampaoli? O Sampaoli, e está lá em terceiro. Tá? Então, eu acho que você vê, não adianta, os times que mudaram muito estão lá para trás, cara. O Fluminense, que ninguém esperava, estava fazendo um bom trabalho lá com o Odair, manteve lá o pessoal que estava dando apoio para ele, está lá disputando uma vaga na reta final. Então, eu acho que não é o treinador que vai te ganhar jogos, te ganhar campeonato. O treinador, a meu ver, tem uma parcela de 20%, que já é muito. E o resto é com o jogador, com a equipe, com o departamento médico, o departamento de fisiologia, departamento de psicologia, de nutrição. Isso aí é que dá o complemento. E os jogadores, cara. Você acabou de falar que você hoje nota que técnico tem que ser babá de jogador, ficar na beira do gramado explicando o que o cara tem que fazer. Na tua época, a gente tinha gols de falta maravilhosos, vários gols de falta, de tudo quanto é jeito. E você foi o grande expoente de uma geração como cobrador de falta, né, Zico? Eu queria que você me falasse... Detalhe, deixa eu fazer aqui uns números. Eu quero confirmar contigo, você tem mais de 800 gols na carreira, é o maior artilheiro do Maracanã. Você tem 146 gols de falta na história, é isso mesmo? Não, que isso. Não, é muito gol. Não, pera um pouquinho. 81 gols de falta. 81 de falta? É que eu fui pesquisar alguns números e eu não achei. De falta são 81. 81 certo? Só no profissional e contando jogos amistosos e campeonatos, seja aqui na Itália, aqui no Japão, no Brasil e na Itália. E na seleção. Zico, por que está faltando batedor de falta no futebol brasileiro hoje, cara? Por que a gente não vê mais gol de falta? Cara, Deus dá o dom para a gente, mas ele não oferece só isso, né? Ele bota, você tem que ir lá perder horas e horas de treinamento, que isso não é perder, isso aí é investir. Você tem que chegar lá e treinar, né? Muito. Então, isso foi o que aconteceu comigo. Eu posso dizer que eu não treinava na base, porque na base eu tinha que sair correndo do treino e estudar. No profissional, não. No profissional, eu tinha tempo para tudo. Eu tinha a hora de chegar, mas não tinha a hora de sair. Então, eu ficava lá, muitas vezes, depois da hora, batendo de 50 a 100 faltas. Então, batia a falta da direita, da esquerda, do meio.
forte, fraca, com barreira, sem barreira. Então, isso vai te dando uma facilidade muito grande do movimento, da força da bola, do local que você vai bater, começa a adquirir manhas por onde a bola passa, qual a velocidade de certos lugares, qual o posicionamento do goleiro. Então, isso tudo te dá muita facilidade para na hora que... A única diferença do treinamento para o jogo é que no jogo tem 100.000 pessoas lá te olhando. Se você faz o controle emocional, aí está tudo bem. Então, como eu estava sempre bem preparado, bem treinado, o público não fazia nenhuma diferença. Para mim, era como se eu estivesse treinando lá, chegava ali, porra, treinei bem com a burra, confiança tu chega total para chegar, botar a bola lá na gaveta. Ô Zico, existe jogador de treino, jogador de jogo comum e jogador de jogo grande, do ponto de vista mental? Existe jogador, não vou dizer que jogo grande ou jogo pequeno, mas existe jogador de treino e jogador de jogo. Tem jogador que treina, que a gente chama no treino é o leão, no jogo é o gatinho. Então, sem dúvida. Agora, tudo isso pelo lado emocional. Tinha muita gente que o lado emocional pesava bastante. Então, por mais que você desse força, que tentasse ajudar, às vezes era complicado. Então, o rendimento não era o mesmo. Você falava, pô, o cara arrebenta com o treino, faz isso, faz aquilo, chega no jogo, ele não consegue desenvolver, parece que está preso. Então, isso aí é de cada um, mas é uma minoria, viu? Então, eu estou te fazendo essa pergunta pelo seguinte: hoje existe um nível de responsabilidade muito grande nas costas de um jogador brasileiro em relação à seleção. Você sabe de que eu estou falando? Ele pauta muitas conversas hoje em dia, é do Neymar. Se você fosse um cara muito próximo ao Neymar, você faria uma correção de rota na carreira dele, Zico? É lógico, né? A gente tem que, pela experiência já vivida, seria muito mais fácil você viver no dia a dia o que está acontecendo. Algumas coisas, lógico que eu ia no pé do ouvido dele para tentar com que aquilo repetir para entrar e tentar, cara, o futebol tem essas vantagens. Você pode tirar muito mais vantagens do talento que você tem, tendo um comportamento um pouco diferente, sem deixar de fazer tudo aquilo que você gosta, sem deixar de fazer tudo aquilo que deve ser feito. Agora, para evitar certas coisas, certos atropelos que você pode encontrar pela frente, eu acho que você pode fazer menos ou deixar de fazer isso e tal, entendeu? Porque hoje há um controle sobrenatural em relação à tua vida fora do campo. E muitas vezes, qualquer coisinha mínima dentro do campo te levam a dar valor mais à coisa fora do campo. Então, o que eu acho é que o Neymar, ele tinha... A vida dele é o futebol. Tudo que ele tem é graças ao futebol e graças ao que ele construiu dentro do futebol. Então, cara, a vida dele tem que ser, por mais que ele goste de fazer isso, aquilo e tal, e tem todo o direito de fazer, mas ele tem que entender que a vida dele é o futebol. Então, ele tem que viver 100% para o futebol. E no momento, existem dois grandes exemplos. Se eu estivesse começando hoje o futebol, eu ia olhar tanto o Cristiano Ronaldo como o Messi, eu falei, porra, esses caras têm alguma coisa diferente. Eles não ganharam 5 vezes o melhor do mundo à toa. Então, ganharam por quê? Porque você vê eles só dentro do futebol. A notícia deles, em cima deles, é só sobre o futebol. Não é sobre o que acontece se furar um pneu do carro deles, entendeu? Então, eles não permitem que, se furar um pneu do carro deles, nego fale mais daquilo do que do que eles fazem dentro do campo. Você acha que o Neymar ainda dá tempo do Neymar ser melhor do mundo, Zico? Você acha?
Dá tempo, porque ele joga para cacete, né? O problema é esse. Você vê poucos jogadores no mundo fazerem o que ele faz, jogar o que ele joga, e ele nunca ter sido o melhor do mundo. Teve um ano que o Messi ganhou e que ele jogou no Barcelona, que para mim foi uma injustiça grande ele não ter ganho, porque ele jogou muito mais do que o Messi. Agora, o Messi foi eleito por uma série de coisas. Hoje você tem que entender também, para você ganhar isso, você tem que ter o pessoal que vota também tem ali algumas coisas que, cara, os caras são muito exigentes. E aí o lado fora do campo que acontece pesa bastante. Sim, numa eleição. É o que a gente nota, né? Ô, Zico, eu queria falar um pouquinho agora de um outro grande ícone do futebol, que você teve a oportunidade de conhecê-lo, de conviver com ele, porque você também, de certa forma, tudo que você fez com a Udinese, ele fez com o Napoli, né? Eu estou falando do Maradona, que nos deixou recentemente. Como é que era a sua relação com o Maradona? Cara, não era aquela relação da gente sentar para jantar e tal, porque a vida que ele levava não permitia isso. Mas todas as vezes que eu encontrava com ele, era uma alegria grande, porque ele sempre demonstrou um grande respeito por mim e um carinho muito grande, porque tentaram criar naquele período, né, que ele estava começando, estava bem, no auge, eu também no auge. Aí Brasil e Argentina começaram a criar aquela rivalidade, e a gente nunca permitiu que isso acontecesse. E nos tornamos amigos. Você vê, foi inclusive numa premiação dentro da própria Argentina, do jornal, da revista El Gráfico, que eu ganhei em 2 anos a placa de prata e em 1 ano a placa de ouro. E ele 2 vezes a de ouro e 1 de prata. Então, cara, a gente todo ano se encontrava nessa festividade. E, lógico, fizemos algumas partidas beneficentes, de despedidas também, que a gente jogou, mas tudo contra. Fomos jogar junto, só aqui no meu Jogo das Estrelas, que ele deu o prazer da presença no segundo ano. Então, cara, levei ele na minha casa, a gente teve um relacionamento muito bom e foi uma pena, né, ele ter descambado para aquele lado que a gente sabe que só fez mal a ele. O único prejudicado acabou sendo ele. Pagou com a vida tudo aquilo que ele... Pagou. Era um cara com personalidade muito fora do comum, né, Zico? Esse dado que você falou agora, você foi vice-artilheiro do italiano pela Udinese, né? Um time relativamente pequeno, e foi eleito pela World Soccer, o melhor do mundo. À frente do Platini, à frente do Maradona, do Rummenigge, do Falcão. E, cara, isso deve ter gerado um ciúme nele, né? Porque o bicho era vaidoso. Nunca demonstrou, não, cara. Nunca demonstrou, não, porque ele tinha um carinho muito grande pelo brasileiro em si, pelo futebol brasileiro, porque ele todas as vezes que vinha ao Brasil, em qualquer lugar que ele está, ele sempre foi muito bem tratado. Então, a mesma coisa aconteceu quando eu ia na Argentina, sempre muito bem tratado em qualquer circunstância. Então, isso nos leva a não ter esse problema da rivalidade ou inveja, ou essas coisas todas. Acaba não existindo isso. Então, eu realmente sempre considerei ele o melhor da minha geração e acho que era um jogador fantástico. E cara, a gente lamenta porque, cara, Deus te dá um dom daquele, você jogar uma parte disso tudo fora por causa de vícios e por causa de situações que só fazem mal à tua saúde, e ele pagou com a vida tudo aquilo que ele, no momento que eu acho que ele tentou sair fora, já não conseguiu mais, né? Ô, Zico, a gente poderia ter um papo aqui de várias horas, mas o seu tempo é escasso. Te agradeço muito por isso. E eu queria te perguntar o seguinte: qual foi o maior time que você jogou? Foi a seleção de 82? Em termos de seleção, sim. Em termos de time,
o Flamengo de 81 por causa do tempo, né? A seleção de 82 a gente jogou praticamente 3 anos juntos, né? Então, é lógico que ganhou todo mundo jogava no Brasil, e aí a gente se encontrava de maneira mais constante. Agora, o Flamengo não, o Flamengo foi construído, você está o dia a dia, né? O ano inteiro, cara, e aquele time do Flamengo, você tira o Lico, era uma seleção brasileira também, né? Todo mundo jogou na seleção, então, cara, foi um timaço, né? Que foi montado ali com 3 gerações do próprio Flamengo. A minha, a do Tita e do Adílio, e depois veio a do Moser, do Leandro, do Figueiredo. Então, cara, foi um timaço que foi montado e, lógico, um time que permaneceu durante praticamente 6 anos, de 78 até 83, a gente ganhou mais títulos do que o Flamengo havia ganho em toda a sua história, cara. Ganhando 3 brasileiros, né? Ganhando Libertadores, Mundial, não sei quantos carioca. É um negócio que só um grande time consegue, né? Eu queria que você me falasse que aquela seleção, você acabou de falar desse Flamengo, esse Flamengo de fato marcou época, foi uma escola, né, que se eternizou no futebol brasileiro. E a seleção de 80, depois a gente pula para de 86, que eu vou falar daquele pênalti. Eu não tenho como não falar daquele pênalti, que acho que é a pergunta que você sempre ouviu toda a vida. Eu era pequenininho, cara, eu lembro exatamente quando você foi bater aquele pênalti contra a França. Eu quase morri do coração. Se você pudesse fazer alguma coisa diferente, você faria naquele momento? Se você fecha o olho, volta no tempo, bate novamente, faria a mesma coisa? Na hora ali, cara, é o que a gente está preparado para fazer. Se você, na véspera, teve treinamento de pênalti. O melhor aproveitamento foi o meu e do Júlio César. E perguntei, eu perdi no jogo, o Júlio César perdeu na disputa. Vai fazer o quê? Ali, você tenta. Eu bati na hora do jogo de uma forma, como eu havia perdido, chegou na hora da disputa, eu mudei a forma de bater. Então, depois da casa arrombada é que você bota a tranca, né? É normal, isso aqui, isso aí. Então, é lógico que você entra no jogo frio, né? Porque eu tinha acabado de entrar, você não está. Quando você está no ritmo do jogo, é outra coisa, mas quando você não está, você entra e tal. Tanto é que eu, quando peguei a bola, eu fui em cima, o Sócrates tinha batido um pênalti no jogo anterior, contra a Polônia. Então, eu peguei a bola e fui nele. Como é que você está, Sócrates? Ali só tinha uma pessoa para chegar e não mandar eu bater. Você entrou frio, não bate. Que era o Telê. Porque todas as vezes, desde que eu comecei em 76 na seleção, todas as vezes que eu estava em campo, eu sempre bati os pênaltis. Então, não vai ser numa Copa do Mundo que eu vou tirar, eu não vou bater. Claro. Entendeu? Se outro vem, bate e perde, porra, ia ser pior, ia ser taxado de covarde, disso, daquilo, entendeu? Então, é aquela situação, né? Apareceu a oportunidade, eu fui lá, bati, o goleiro foi no canto certo, mas eu não bati bem, realmente eu não bati bem, bati a meia altura, mas isso demonstrou o quê? Que você está fora do jogo. Mas uma coisa que eu levanto, o Brasil não perdeu, nem foi eliminado por causa daquilo. Tá? Isso é que a gente tem que deixar bem claro. No Brasil, a gente gosta sempre de arrumar um culpado. Isso aconteceu em 50, aconteceu em 82, aconteceu em outras Copas do Mundo, lá aquela foi da Rússia, não? 2010, foi onde? Na África do Sul. Sempre arrumam um bode expiatório. Então, por quê? Porque quem te garante que depois que você faz 2-1, a França não podia empatar de novo? Um jogão daquele. Nós perdemos nos pênaltis. Tá? E ainda tem uma coisa, no pênalti, o Telê podia chegar para mim, você já perdeu no jogo, não vai bater e tal. Eu falei,
Se não tiver ninguém para bater, eu bato. Eu não tenho essa coisa, não. Eu treinei para isso e sou um jogador que já perdi pênalti em jogo e foi lá, teve outro e bati de novo para fazer. Então, eu acho que a reação, né, Zico? A reação desse pós-pênalti mostra o tamanho da responsabilidade que você sempre acumulou e que você tinha caixa suficiente para aguentar a pressão. Porque se você não bate, como você mesmo disse, você pode ser acusado de covarde, né? O que seria muito pior. Você bateu, não fez, foi para a disputa, o Brasil foi eliminado. Lidar com isso depois precisou de muita personalidade que você sempre demonstrou, né, Zico? Porque o Brasil, e não só o Brasil, todo mundo gosta de encontrar um bode expiatório. Claro, lógico. Então, aquele cara que não tem o que falar da tua vida, da tua história, ele vai falar no pênalti, entendeu? Então, é normal. Existe um teste que todo mundo faz, que você pega uma folha em branco, faz um pontinho preto lá em cima, aí o cara, o que você está vendo aí? Ele fala, pô, estou vendo um pontinho preto ali. Ele jamais vai falar, porra, aqui nós tem uma folha cheia, branca, lá no finzinho tem um pontinho pequenininho preto. Ele não vai falar assim, ele vai em cima logo do pontinho preto, que é o que menos representa naquela folha branca, entendeu? Então, esse é o típico muito de alguns brasileiros, não são todos, né? Mas há uma grande maioria, principalmente quem fala sobre futebol. Ô Zico, você é o maior estrangeiro do futebol japonês, né? Você é considerado um deus aí, foi treinador, dirigente, jogador. E você também chamou muita atenção na temporada 2007-2008, quando você passou pela Turquia. E os turcos talvez sejam tão apaixonados ou mais apaixonados por futebol que o italiano, que o brasileiro, né? É impressionante como o turco é maluco por futebol. E, pô, você conseguiu a melhor campanha da história do Fenerbahçe, né? Não é Fenerbahçe, é o Fenerbahçe, como eles dizem na Turquia. Na época você estava lá com o time com o Edu Dracena, Lugano, Roberto Carlos, Alex, David. E você conseguiu isso como treinador. Hoje você se sente realizado no futebol, tanto como dirigente, treinador e jogador? Sinto. E lógico que a gente fica muito feliz de ter tido a oportunidade de passar esses ensinamentos que eu recebi como jogador, também um período, não só como diretor, como treinador e como passo hoje ainda como diretor técnico, né? Eu quero, quando Deus me chamar, eu não quero levar nada comigo, quero passar tudo adiante. Inclusive, agora estou lançando aí um projeto agora no dia do meu aniversário, um projeto de um trabalho de aula, né? Zico da aula, de fundamentos de futebol, né? Do passe, domínio, de chute, de cobrança de falta. Então, o que eu puder fazer para deixar algum legado nesse sentido, para que os jovens possam aproveitar, ou até mesmo profissionais de atividade, viu? Que tem coisas importantes ali para serem ainda aprendidas, né? Então, eu acho que isso é que é o mais importante. Você, como treinador, é lógico que sente aquela diferença de que você tem que se preocupar com muitas outras coisas, não só com a parte sua como jogador, de você estar bem para melhorar lá para o seu time, dar o que tem de melhor para o time. Então, eu tive a felicidade de trabalhar lá no Fenerbahçe, né? Eu não consigo falar Fenerbahçe, eu sempre falo Fenerbahçe, e foi um momento muito bom, jogadores fantásticos, um time maravilhoso. Foram 2 anos e eu conheço o meu termômetro nas minhas redes sociais. Quando o meu Instagram começa a vir coraçãozinho amarelo e azul, é que a coisa não está boa lá no Fenerbahçe, porque o pessoal fica sempre volta. Então, foram 2 anos muito legais e eu sou muito querido lá pelos turcos. E outra coisa, também dos adversários, viu? Não é só do torcedor do Fenerbahçe, não. Claro, eu imagino, pô. Você é um ídolo no mundo inteiro. Agora eu queria, Zico, eu vou aproveitar esses minutos finais para eu tentar tirar de você alguma história de bastidor que é difícil, que você nunca contou. Alguma história interessante. Qual foi, de repente, o momento da sua vida que você mais se surpreendeu
fora do Brasil? Assim, de repente, com o impacto que a sua imagem gerava. Eu queria uma história de bastidor, de repente, um fã, alguém que invadiu o quarto de hotel, um jantar que você estava. Você deve ter tanta história rica, Zico, que eu queria trazer um percentualzinho disso para esse papo, para esses minutos finais do nosso papo. Uma coisa muito interessante foi quando eu cheguei lá na Rússia e um dos melhores jogadores da Rússia, o zagueiro, o quarto zagueiro, que é da seleção, né? Eu ia falar com ele, ele ficava sempre meio assim arredio e tal. Aí um dia teve uma festa lá no aniversário de um dos jogadores e a gente foi, eu fui com a Sandra e tal. E aí ele não aguentou, ele me chamou, né? Aí ele falou, poxa, aí chamou o intérprete, né? Eu queria falar contigo e tal. Aí eu falei, o nome dele era Ignachev, eu não sei. Eu até indiquei ele para o Leonardo, para o Milan, né? Porque era um jogador fantástico. Foi titular do CSKA há muitos anos e também da seleção russa. E aí ele me chamou e falou, pô, cara, você não tem ideia do que é para mim estar sendo dirigido por você. Eu tenho você como meu ídolo, tenho fotos suas lá na minha casa, sabe, na minha sala. Então, ficava vendo teus jogos e tal. E aí, chego aqui, você está me dirigindo e eu não consigo, sabe, ficar à vontade, ficar relaxado. E você tirar isso do russo é meio complicado, viu? Ô, Zico, então, e aconteceu isso, sabe com quem? Com o Alex, cara. Foi difícil, mas o Alex eu já sabia que ele tinha dado diversas entrevistas. E eu ficava conversando com ele e tal, soltando ele para poder estar mais relaxado, para ele poder não estar ali vendo o ídolo, e sim estar vendo o treinador, estar vendo um cara que queria poder fazer com que ele desenvolvesse mais ainda do que ele já era, né? Claro, e você provoca isso em muita gente, Zico, pelo tamanho que você ocupou no futebol e aí continua ocupando, né? As pessoas se intimidam do seu lado. Quem provocou isso em você? Existe alguma figura que não seja só do futebol? Você chegou perto durante... Porque um jogador de futebol, quando atinge o nível de proeminência que você atingiu, você conhece chefes de Estado, grandes estrelas da música, grandes estrelas do mundo como um todo, em todos os segmentos. O Ivan, era o Dida, cara. O Dida que foi o grande ídolo do Flamengo e era ídolo da minha família inteira. E quando eu já estava de ídolo do Flamengo, ele trabalhava lá nas categorias de base, no infantil, lá, juvenil, revelou o Sávio e outros jogadores que ele formou lá no Flamengo. E eu não tinha coragem de falar com ele, de virar. Eu ficava lá na grade olhando ele e tal, e sentia esse nervosismo, né, do cara que é o ídolo. Para mim, o importante era ficar vendo ele de longe, fazer o trabalho dele lá e tal. Fiz algumas entrevistas com ele, junto com ele, mas sempre com ele lá em cima, como diz o Bruno Henrique, num patamar bem mais elevado, né? Porque era um cara que era... Meus pais diziam que depois de pai e mãe, uma das primeiras palavras que eu falei foi Dida. Então, cara, para ver o que ele representava. A gente, quando ele foi vendido para a Portuguesa de Desportos, e a Portuguesa de Desportos ia jogar no Maracanã, a gente ia, a família inteira, ver o jogo para ver o Dida jogar, cara. Então, é um negócio assim que eu sei que acontece comigo, com muita gente hoje também. Ô, Zico, a gente nota aqui no esporte, não só no futebol, eu vou usar o exemplo aqui do tênis. Existem uns super atletas que conseguem, por meio do diferencial que eles têm na cabeça, se colocar. Você vê, a gente tem aí Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal ganhando 18, 19, 20 grandes lances, e só esses caras dominam. Porque esses caras têm um mental de alta performance. Você é um cara que tem um mental de alta performance. O que passa na cabeça de um cara como você e desses caras? Por que vocês performam tanto em momentos tão cruciais? Eu acho que é por causa da nossa grande paixão pelaquilo que a gente está fazendo. Então, a gente se autodetermina de fazer o melhor.
ali, de a gente procurar se aprimorar ao máximo. Então, eu procurei, dentro da minha carreira, fazer com que, se eu tivesse que dar um passe, eu queria fazer o melhor passe de todos. Se eu tivesse que dar uma cabeçada, eu queria fazer a melhor cabeçada de todos. Como é que é a melhor forma de se cabecear? Se é para dominar a bola, como é que é a melhor forma de dominar a bola? Então, eu aprendi a atacar a bola, a cabecear e a dominar a bola no peito com um álbum de figurinha do Peleca. Eu colecionava e enchia o álbum e ficava treinando aquilo, jogando a bola de borracha na parede para dominar, fazer aquilo que estava no álbum. Então, essas coisas, sabe, você tem que... Eu queria dominar todos os fundamentos. Tem uma coisa no futebol que eu não consigo fazer direito, que eu não consegui fazer. É bola parada com a perna esquerda. Entendeu? Eu não consigo. Se você botar a bola parada para mim, eu não conseguia. A bola não saía 20 metros. Agora, rolando, não. Rolando, ela ia na direção certa. Entendeu? E vou te contar, você está falando aí desse negócio de ídolos, né? Dessas coisas importantes. Eu uma vez estava no aeroporto de Frankfurt e a gente estava pegando o voo de volta, eu estava com a Sandra, não sei se estava com meus filhos também, estava vindo do Japão. Aí, quando eu olho, eu vejo aquele cara alto, de costas, assim, fazendo o check-in. E aí, quando eu olho assim, um dos meus filhos chegou para mim e falou: pai, aquele ali acho que é o Guga. Aí eu falei: esse cara eu vou atrás para tirar uma foto com ele. Porra, aí fui lá, bati nele assim, aí ele virou, eu falei: pô, Guga, porra, que honra, que prazer e tal, queria você tira uma foto comigo, pode acabar de fazer o check-in aí, tira uma foto comigo, eu estou com meus filhos aqui e tal. Aí ele olhou para mim assim e falou assim: espera aí um minuto. Aí pegou a carteira dele, abriu a carteira, aí tirou uma foto, ele comigo na Gávea, né? Ele pequeno, maior na idade dos meus filhos, ele com o irmão dele, que acabou falecendo, e ele me tirou e está aqui, ó, tá vendo? Você lembra disso aqui? Eu sou esse aqui, ó. Eu fui lá na Gávea com meu pai tirar uma foto com você. Cara, aí eu derreti, né? Porra, tu imagina. Que legal! Que história maravilhosa. Assim, emocionante. É um negócio que, pô, a gente tira foto lá com todo mundo, com um monte de gente, às vezes as coisas não saem. E, cara, um dos ídolos nossos, um dos meus ídolos de outra modalidade, assim como eu tenho na Fórmula 1, no vôlei, no basquete, cara, foi o cara, né? Ele é o cara. Né? Ele é o cara. Você sabe quem tem uma história parecida que me contou? Foi o Ronaldo uma vez. Ele tem uma foto pequenininha, porque o Ronaldo, quando jogava no Real Madrid, o Nadal, apesar de ser da Catalunha, né, é torcedor do Real Madrid. E ele ia no vestiário, porque o tio dele foi jogador do Real Madrid, e o Ronaldo tirava foto com ele pivetinho. E o Ronaldo uma vez falou: pô, Nadal ia sempre lá, porra. Pivetinho, ficava lá no vestiário, e aí virou o que virou. Então, às vezes, a gente é surpreendido. Você foi surpreendido com o Guga, né? Você se emocionou com isso. Muito boa surpresa, né? Muito boa surpresa. Zico, se você tivesse, para cumprir o tempo aqui, que deixar uma frase no outdoor para o mundo inteiro ler, como a frase que resume o seu legado, qual seria? Eu sei que essa pergunta é difícil de bate-pronto, mas você tem... Não, essa frase eu tenho. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Essa frase, quando mudou a direção do Flamengo nos anos em 77, aquela FAF, que entrou o Márcio Braga e tal, primeiro dia de concentração, um diretor do Flamengo, Marco Aurélio Moreira Leite, não, acho que Marco Aurélio Moreira Leite, isso mesmo, ele tinha um quadro negro lá que a gente sabia os horários do café da manhã, almoço, janta, aquela coisa toda. Então, quando nós chegamos, tinha essa frase lá: o medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, eu carrego comigo até hoje. Boa. Zico, para a gente finalizar,
Melhor futebol do mundo hoje. O número 1, o número 2 e o número 3. O Brasil está entre os 3 ou está longe dos 3? Em termos da seleção ou em termos de ver futebol? Eu acho que em termos de... Vamos falar de seleção, né? Porque eu acho que a gente consegue abranger melhor, porque quando a gente fala de seleção, a gente fala de tudo que a gente tem de capacidade de unir, né? Pelos últimos 2 jogos, agora das eliminatórias, eu volto a colocar o Brasil entre os 3. Tá? Número 1. Número 1, eu ainda coloco a França. 2. 2, a Inglaterra. E o Brasil está na frente da Alemanha? Quer? O Brasil está na frente da Alemanha, acho então. Que a Alemanha, a meu ver, a Alemanha perdeu uma geração muito forte. Não vai ser fácil ela renovar tudo. A Alemanha, sabe, ela deu uma queda muito grande e vai levar tempo para se recuperar, tá? Porque aquela geração que foi campeã aqui no Brasil ainda jogou um pouco na Rússia, mas a gente vai ter que mudar tudo. Perdeu grandes jogadores e leva tempo para ter uma mudança, né? Como a gente sabe que a Alemanha é mais importante. Zico, satisfação, obrigado pelo seu tempo, pela sua humildade e principalmente pela sua atenção. Foi muito bom compartilhar esses minutos com você. Um grande abraço e obrigado pela sua participação, viu? Nada, Ivan. Um grande abraço para você e muito sucesso aí no Qualé, Moré. Tamo junto, Galinho! Um beijo grande, valeu!